Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Neuroenvolver Cast. Esse é o primeiro episódio de 2023. Eu sei que eu ando sumida daqui, mas a minha ideia, o meu objetivo de 2023 é aparecer aqui pelo menos uma vez por mês. Então, vou fazer o possível para conseguir isso. A ideia é sempre trazer algum artigo para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre ele, facilitando a tradução do conhecimento. Eu sei que uma das barreiras para a atualização dos profissionais é o fato dos artigos ser em inglês, então muita gente não tem esse domínio da língua inglesa e acaba atrapalhando na sua interpretação e na sua atualização. Então a ideia é ajudar os profissionais que têm essa dificuldade, essa demanda. Porém, não substitui a leitura do artigo. Então, por mais que a gente converse, eu vá trazer alguns pontos que eu, Glauce, considero importantes, é importante que você também leia para você tirar as suas próprias conclusões e ver o que para você faz mais sentido. Lembrando que se você quiser me ver, além de me ouvir, esse podcast ele também fica disponível no canal do YouTube da Fisio Vital, então vocês podem me ver por lá também. O artigo que vocês votaram lá no Instagram foi esse guideline para prática clínica, que foi publicado em 2021. Então, foi publicado em 2021, já está, né, há um tempo aí rodando. E ele traz 13 pontos que são importantes você levar em consideração na hora que você for atender uma criança. Ele fala principalmente da criança com paralisia cerebral, porque a gente sabe que as crianças, a paralisia cerebral, ela é a causa de deficiência física mais comum na infância. Porém, do meu ponto de vista, a gente pode extrapolar esse guia para outros diagnósticos. Ele vai orientar a intervenção fisioterapêutica de uma forma geral, quando a gente pensa aí na neurofuncional pediátrica. Então, ele traz 13 pontos que ele considera essenciais na hora de você atender essa criança. Então, eu vou pegar aqui a tabelinha para ajudar a gente. Então, ele traz, inclusive, uma tabela onde ele já faz o resumo e descreve ponto a ponto também. Então, assim, é uma revisão sistemática bem completa, vale a pena a leitura, como eu disse. Então, o primeiro ponto, vamos começar. Então, o primeiro ponto que ele traz como essencial no tratamento é: o objetivo ele tem que ser traçado em conjunto com a família e a criança tem que participar dessa escolha sempre que possível. Por quê? Porque o objetivo ele tem que ser relevante para a criança e para a família. Porque o aprendizado de uma função ele exige muito treino. Então, se não for relevante para a criança e para a família, a gente não vai conseguir atingir esse tempo de treino necessário para que a atividade seja aprendida. Então, é importante que o objetivo ele seja traçado em conjunto com a família e com a criança sempre que possível. 2. A gente vai determinar os fatores que estão limitando essa atividade. Ou seja, lembrando lá da CIF, então a CIF ela tem várias dimensões, né? Então, funções e estruturas corporais, atividade, participação, fatores pessoais e fatores ambientais. Então, eu vou traçar o objetivo que é funcional, uma atividade que está limitada, e vou determinar quais são os fatores que estão limitando a execução dessa atividade. Então, o paciente ele vai executar a atividade nesse momento e eu vou ver quais são os fatores que estão interferindo através de uma análise de movimento. E aí eu vou perceber, tem fator ambiental que está atrapalhando? Eu posso entrar com o uso de algum equipamento para facilitar a execução dessa atividade? Tem fator pessoal envolvido? Ou seja, é uma atividade que ele não quer fazer, que a criança não gosta, e aí a gente perde a motivação, que é um fator pessoal. Talvez se eu fizer algum ajuste nessa atividade, será que o paciente não vai ficar mais motivado? Isso é importante para que ele consiga executar. E aí eu vou também identificar quais são os fatores estruturais e de função corporal que estão atuando. Ou seja, ele tem encurtamento? Ele tem alguma fraqueza muscular que eu precise trabalhar para que ele consiga executar essa atividade de uma melhor forma? Então, o segundo ponto é identificar quais são os fatores que estão limitando a execução dessa atividade que eu tracei como objetivo. 3. O tratamento ele sempre foca no objetivo que foi estabelecido. Então, o tratamento ele é focado no treino desse objetivo. Então, eu quero treinar
essa atividade, essa função que a criança estabeleceu, que a família estabeleceu como objetivo terapêutico. Então, ele precisa treinar. E aí, ele pode começar o treino por parte, eu posso decompor essa atividade e ele começa num ponto mais fácil e aí a gente vai ganhando os outros pontos. Porém, o artigo ele destaca que é importante sempre o treino da atividade completa. Então, o paciente ele tem que entender que aqueles pontos que estão sendo treinados, eles vão levar para esse fim, para essa tarefa completa. Então, é sempre importante você também treinar a tarefa inteira. E se você identifica que tem algum fator estrutural ou de função corporal que está limitando essa atividade, você vai atuar nesse fator, ou seja, eu preciso fazer um fortalecimento, depois eu vou praticar parte dessa tarefa e aí a tarefa por completo. Então, esses são os componentes na hora que você vai pensar no planejamento da sessão. O quarto ponto importante é que a intervenção ela precisa ser interessante para a criança. Então, para que a neuroplasticidade aconteça, a criança tem que estar motivada, então a atividade ela tem que ser interessante para que a criança tenha vontade. Por quê? Porque a gente quer que a criança treine a atividade o mais funcional possível, com o mais hands-off possível. Então, sem a minha mão. Então, para isso, ela tem que estar motivada, ela tem que estar querendo executar aquela atividade. 5. Sempre que possível, a atividade ela tem que ser treinada no ambiente real que ela vai ser executada, ou o mais próximo possível desse ambiente. Ou seja, o ambiente em que a atividade ela é executada importa. Então, eu preciso treinar, por exemplo, se eu quero que a criança aprenda enfim, sei lá, a subir num banco, e o banco, como é o banco de casa? Eu tenho que trazer um banco para cá, para a clínica, né, que seja o mais próximo possível desse banco que ela está usando em casa. Então, tem sempre que trazer elementos que se aproximem o máximo possível do ambiente em que a atividade realmente vai ser executada. Caso isso não seja possível, a gente pode contar com a colaboração da família para complementar esse treino e treinar no ambiente domiciliar, que é realmente onde a criança vai executar a atividade. Então, 5 já foram. A sexta, a gente sabe que para que a criança aprenda uma atividade nova, e eu vou falar daqui a pouco, um dos pontos é o tanto de treino necessário, a criança precisa treinar muito. Então, a gente pode capacitar os cuidadores, os pais, para que eles também treinem em casa. Então, a criação de programas domiciliares, para que a criança continue esse treino para fora da clínica, além da clínica. Então, precisa se estabelecer uma parceria com a família, a gente precisa orientar a família dessa criança, ou fornecer uma lista de atividades que ela pode executar no ambiente domiciliar e de preferência que estejam incluída na rotina, treinar os pais, realmente eles vão fazer na sua frente e você vai corrigindo para que eles consigam executar em casa sozinho e você precisa estar disponível em casos de dúvida. Então, se o pai tentou executar em casa e ele teve dúvida, ele tem que saber que ele pode contar com você para tirar essa dúvida, tá? Então, esse é o sexto ponto. Sétimo ponto. A criança e o cuidador, né, os pais, eles têm o poder de decisão, eles fazem parte da equipe. Então, quando você vai traçar um plano terapêutico ou escolher um método X, Y, Z, os pais eles vão atuar na tomada de decisão. Então, é sua função, é função do terapeuta orientar os pais do que tem de evidência disponível para que ele consiga participar de forma orientada na tomada de decisão do tratamento do filho dele. 8. A dose, e aí é da dose que eu comecei a falar para vocês. A dose de treino ela tem que ser autossuficiente para gerar uma resposta. Então, a gente precisa treinar. Então, o que ele sugere? High doses, ou seja, doses altas intercaladas com doses baixas, para facilitar o aprendizado dessa atividade, dessa função. A dose ela vai depender de uma série de fatores, ou seja, o número de sessões, né? Vai depender de uma série de fatores que são pessoais, da complexidade da tarefa,
o quão difícil é essa tarefa, o tipo de intervenção que você pretende aplicar e os recursos que você tem disponível ali no ambiente. E aí o que ele traz como sugestão, né? Então, quando os objetivos são para membros superiores, eles sugerem um treino de 15 a 25 horas para que a habilidade seja atingida. Se for uma habilidade mais global, que envolva o corpo inteiro, ele sugere um treino de 40 horas para que a habilidade seja aprendida. Então, por isso que ele sugere as doses altas, para a gente conseguir essa quantidade de horas de forma mais rápida e depois reduza as doses. E aí intercale com as doses mais baixas, porque é como a gente, né? Então, assim, se eu quero aprender piano e eu tenho 2 horas de aula por semana, como que eu vou aprender mais rápido? 2 horas de aula por semana ou se eu treinar todo dia 2 horas? Se eu treinar todo dia 2 horas, eu vou aprender mais rápido. Então, essa é a ideia. Você pode intercalar esses intensivos para acelerar o processo de aprendizado, porque ele vai precisar de 40 horas para que a atividade seja aprendida. Então, ele diz isso, que para uma atividade global, precisa de um treino de 40 horas para que a atividade seja aprendida. E aí, foi o que eu falei do bloco das horas. E aí ele sugere outra coisa que eu acho que é super importante. Que esse treino, essas 40 horas que você precisa treinar, que a criança precisa treinar para aprender aquela função, elas podem ser complementadas pelas atividades em casa. Ou seja, ele vai fazer a terapia, porém ele não precisa fazer 40 horas de treino dentro da clínica. Ele pode fazer 20 na clínica e 20 em casa, o que torna mais viável não essa quantidade de horas, né? Então, às vezes, não é viável para a família que o paciente venha para a sessão 40 horas, mas é viável que ele faça 20 e aí ele complementa em casa com as 20 horas. Então, essa estratégia, ela é possível e a gente pode lançar mão dela. Claro que vai variar de família para família, tem família que vai engajar, outras não, mas aí a ideia é essa. O nono objetivo, e aí que eu acho que é o mais difícil, tá, gente? Ele ele afirma que a criança consegue aprender 3 objetivos funcionais por vez. Então, ele sugere que a equipe multidisciplinar como um todo foque em 3 objetivos por vez. Então, não é por exemplo, se a criança faz, vou supor aqui, TO, fono, fisioterapia, musicoterapia, psicopedagogia. E aí cada uma traça um objetivo. Ele, segundo o artigo, é inviável. A criança não vai conseguir treinar horas. A gente viu aqui que ele precisa treinar 40 horas. Ele não vai conseguir treinar 40 horas, 5 objetivos diferentes. Então, o que ele sugere é que você traça 3 objetivos são viáveis para que ele consiga atingir essas doses de treinamento que são necessárias. Então, são 3 objetivos para a equipe toda. Então, os 5 profissionais que atuam com a criança têm que chegar a 3 objetivos. Então, isso que eu acho que é mais difícil da gente conseguir, mais viável. E aí, esses 9 são mais gerais, tá? Então, como a gente vai ver o tratamento de uma forma mais geral. A partir dos outros, ele vai especificar um pouco mais, dependendo da sua área. Então, 10º, ele vem falar sobre o treino de mobilidade. Então, quando eu quero aumentar a velocidade e a distância da marcha, ele sugere que para os níveis 1 a 3, a gente faça o treino de marcha na esteira, faça o treino de passar de sentado para de pé e ande em ambiente real. Por quê? O treino de marcha na esteira e o passar de sentado para de pé, que eles sugerem como exercícios para aumentar a velocidade e a distância da marcha, são treinos de parte da tarefa, foi o que eu falei. Então, vai treinar parte da tarefa e depois você tem que transferir isso para o ambiente. Então, ele vai andar no solo de uma forma livre, né? Então, você vai treinar a atividade de uma forma integral também. E nos níveis 4 e 5, ele sugere o treino de marcha com suporte parcial de peso na esteira e depois no andador. Das duas formas, ele vai estar com o suporte parcial de peso e a gente sabe que, principalmente quando a gente fala de nível 5, é provável que ele não tenha
uma marcha funcional para andar num shopping, por exemplo. Mas é importante que ele tenha essa experiência, que ele faça esse fortalecimento muscular, que ele utilize isso como uma forma de socialização e de integração na comunidade em que ele vive. Quando a gente pensa em função motora grossa, ele sugere alguns treinos, né? Que seria o Goal Directed, ou seja, o treino do objetivo específico, treino da tarefa específica, e aí pode dividir parte da tarefa e a tarefa completa, e o Habitile, que é Habitile, que é um treino intensivo, que inclui tanto o membro superior quanto o membro inferior. Então, e aí, nos níveis 4 a 5, ele fala da importância da prescrição de equipamentos e de mobiliário adaptado, andador, cadeira adaptada, carrinho adaptado, além de outros equipamentos complementares, ou seja, ele sugere o foco na adaptação do meio e, a partir daí, o treino da atividade nesse ambiente adaptado. 11. Quando fala em função manual, aí ele diz que as técnicas que são mais indicadas são Goal Directed, que é o treino do objetivo específico, treino da tarefa específica, contenção induzida, quando a gente pensa em pacientes hemiplégicos ou que tem maior dificuldade com o membro superior do que com o outro, treino bimanual e o Habitile de novo. Então, quando a gente pensa no treino manual, são essas tarefas essas técnicas que ele sugere. 12º e 13º são autocuidado e lazer. Então, como que você vai fazer para promover o autocuidado dessa criança e o lazer dessa criança? Ele traz isso como importante para que você consiga desenvolver essa criança. Então, fazendo o resumão, esses são os 13 pontos. Resumindo, o tratamento, quando o objetivo da intervenção é sempre funcional, o foco é na atividade, com o intuito de aumentar a participação. Então, o profissional ele vai atuar, o físio, o TO, ele vai atuar nos fatores pessoais, nos fatores ambientais, nas funções e estruturas corporais, para melhorar a atividade e, com isso, aumentar a participação dessa criança. Então, é isso. Quais são os 9 pontos? Eu vou trazer os 9 pontos que são os principais, tá? 1. O objetivo ele tem que ser escolhido com participação do paciente e do cuidador. 2. O terapeuta ele observa, ele faz uma análise de movimento de como a criança está executando aquela função que ela quer ganhar neste momento, hoje, no presente. 3. O tratamento ele é focado no treino da atividade. Então, eu preciso treinar a atividade. Não adianta fazer fortalecimento muscular e supor que milagrosamente ele vai andar melhor. Ele precisa treinar a marcha se você quer que ele aumente a velocidade da marcha, por exemplo. 4. O tratamento ele deve ser sempre agradável e motivador para a criança. 5. O ambiente importa. Então, o treino da atividade, ele sempre não, né? Mas sempre que possível, ele deve ser feito no ambiente real que a tarefa vai ser executada ou o mais próximo possível disso. 6. É importante que a gente dê suporte para a família e assim ela vai ajudar a gente a complementar a dose de terapia. Por quê? Porque a gente precisa de altas doses para que a criança consiga aprender uma tarefa nova. Quando a gente pensa aí na fisioterapia, que é uma coisa mais global, são atividades mais globais, 40 horas de treino. 40 horas, gente. 40 horas. 7. A família ela tem que participar de forma ativa também na escolha da intervenção que vai ser utilizada. Então, eu vou orientar, faz parte da minha obrigação como terapeuta, educar essa família, dizer o que existe de evidência e aonde estamos, e aí ela vai participar na escolha de para onde ela vai em termos de técnica e método. 8. High dose, ou seja, as doses precisam ser altas para a gente conseguir gerar uma mudança, para a gente conseguir ensinar, para gerar uma mudança no planejamento motor da criança. 9. 3 objetivos estabelecidos pela equipe inteira. Não é um objetivo para cada profissional.
porque ele traz como sendo mais viável que a criança treine 40 horas, 3 objetivos, do que treinar 40 horas, 10 objetivos diferentes. Então, é importante focar no que é mais importante naquele momento para a criança, para a família. Ok? Então, gente, eu acho que o mais importante disso tudo aqui, né, que ele trouxe para a gente, é esse foco na função, esse foco na participação. Então, o terapeuta ele precisa mudar, né? Então, já na introdução, o artigo fala que nos últimos 20 anos, a forma de atender a criança com questões neuromotoras mudou. Então, o foco não está ali nas funções e estruturas corporais. Antigamente, acreditava-se que eu ia lá, ia tratar fortalecer, 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 e a criança automaticamente ela ia aprender a passar de sentado para de pé, porque ela ia transpor esse fortalecimento para a atividade de forma automática. E a gente sabe que isso não acontece. Então, o treino, toda a sessão, ela é focada na tarefa e no objetivo que a gente vai alcançar com essa criança. E é isso, é treinar o objetivo até que ele seja alcançado. É isso que ele descreve no artigo. Você vai treinar aquele mesmo objetivo até que esse objetivo seja alcançado. A partir do momento que ele for alcançado, aí você troca de objetivo. Mas ele precisa ser treinado. Então, é o treino, 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 treino. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E aí eu recebi uma mensagem lá no Instagram perguntando sobre inibição de reflexo. Então, perceba que inibir reflexo não se encaixa nesse contexto de funcional, de atividade funcional. Eu preciso trabalhar a função, ok? Então, o objetivo da terapia, nós somos fisioterapeutas, nós trabalhamos com movimento. Então, nosso objetivo é ganhar função para essa criança, ok? Espero que vocês tenham gostado. O artigo completo eu vou deixar lá no Telegram, se eu já não deixei, que eu não me lembro, mas a princípio eu vou deixar lá no Telegram. Leiam e a gente converse mais sobre eles lá no meu canal do Instagram, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre o assunto, se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, pode me procurar lá no Instagram, vocês já sabem, né? @neuroenvolver.rj. Um beijo e até a próxima. Eu vou abrir lá também qual artigo vocês querem que eu traga depois, tá? Eu ainda não sei. Estou pensando sobre um artigo que tem sobre doses. Qual a dose ideal de terapia? Mas vamos ver. Porque ele é bem focado para terapia ocupacional, então não sei. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.